Ellen Maxine-Wood. Democracia contra o Capitalismo. Prefácio à edição brasileira, em 1995, quando este livro foi publicado em inglês. Ocorreram alguns sinais de oposição crescente ao capitalismo neoliberal e à globalização em várias partes do mundo. Mas a onda atual de anticapitalismo, que se manifestou em Seattle, Gênova, Porto Alegre e em muitos outros locais, estava por vir. Ainda é muito cedo para sabermos aonde esses movimentos vão nos levar, mas uma coisa é certa, por mais diversificados que sejam, o impulso em direção à democracia é uma motivação comum que os une. Resta saber se todos os anticapitalistas querem dizer a mesma coisa quando falam de democracia, e se concordamos quanto às condições necessárias para se chegar a ela. Creio poder afirmar que todos nós, pelo menos a maioria, consideramos indispensáveis as liberdades civis básicas, liberdade de expressão, de imprensa e outras. Mas se isso é tudo o que esperamos, não há diferença entre os anticapitalistas e os advogados liberais do capitalismo. Este livro parte da premissa de que democracia significa o que diz o seu nome, o governo pelo povo ou o poder do povo. É provável que essa definição tão ampla de democracia seja aceita pelos movimentos de oposição atuais, mas, mesmo neste caso, ainda haveria diferenças. Por exemplo, governo pelo povo pode significar apenas que o povo, como um conjunto político de cidadãos individuais, tem o direito de voto. Mas também pode significar a reversão do governo de classe, em que o demos, o homem comum, desafia a dominação dos ricos. A definição usada neste livro se aproxima desta última, em que democracia significa o desafio ao governo de classe. Poderíamos efetivamente distinguir muitos tipos de anticapitalismo explorando a forma como vem a compatibilidade entre capitalismo e democracia. No extremo, ficariam aqueles para quem a democracia é compatível com o capitalismo reformado, em que empresas gigantescas são mais socialmente conscientes e responsáveis perante a vontade popular, e certos serviços sociais são ditados por instituições públicas e não pelo mercado, ou, no mínimo, regulados por alguma agência pública responsável. É possível que essa concepção seja menos anticapitalista que antineoliberal ou antiglobalização. No outro extremo, estariam aqueles que acreditam que, apesar da importância crítica da luta em favor de qualquer reforma democrática no âmbito da sociedade capitalista, o capitalismo é, na essência, incompatível com a democracia. E é incompatível não apenas no sentido óbvio de que o capitalismo representa o governo de classe pelo capital, mas também no sentido de que o capitalismo limita o poder do povo entendido no estrito significado político. Não existe um capitalismo governado pelo poder popular, não há capitalismo em que a vontade do povo tenha precedência sobre os imperativos do lucro e da acumulação. Não há capitalismo em que as exigências de maximização dos lucros não definam as condições mais básicas da vida. Este livro pertence à segunda categoria de anticapitalismo. Ele conclui que um capitalismo humano, social, verdadeiramente democrático e equitativo é mais irreal e utópico que o socialismo. O capitalismo é estruturalmente antitético à democracia não somente pela razão óbvia de que nunca houve uma sociedade capitalista em que a riqueza não tivesse acesso privilegiado ao poder, mas também, e principalmente, porque a condição insuperável de existência do capitalismo é o fato de a mais básica das condições de vida, as exigências mais básicas de reprodução social, ter de se submeter aos ditames da acumulação de capital e às leis do mercado. Isso quer dizer que o capitalismo coloca necessariamente mais e mais esferas da vida fora do alcance da responsabilidade democrática. Toda prática humana que é transformada em mercadoria deixa de ser acessível ao poder democrático. Isso significa que a democratização deve seguir par e passo com a desmercantilização. Mas tal desmercantilização significa o fim do capitalismo. No mundo globalizado de hoje, parece que o processo de transformação em produto já avançou muito. Já penetrou tão profundamente em todos os aspectos da vida e se espalhou para muito além do alcance de qualquer comunidade política, mesmo a nação-estado, que o espaço para a democracia ficou muito estreito e muito pequena a probabilidade de desafiar o capital. Mas aqui, parece-me, chegamos a um paradoxo interessante. O capital foi capaz de estender seu alcance econômico para muito além das fronteiras de qualquer nação-estado, mas o capitalismo ainda está longe de prescindir da nação-estado. O capital precisa do Estado para manter a ordem e garantir as condições de acumulação e, independentemente do que tenham a dizer os comentadores a respeito do declínio da nação-Estado,
Não há evidência de que o capital global tenha encontrado um instrumento mais eficaz. Mas, exatamente porque o alcance econômico do capital se estende para além de todas as fronteiras políticas, o capital global necessita de muitas nações-estados para criar as condições necessárias de acumulação. Acredito que hoje estejamos assistindo aos efeitos de uma contradição crescente entre o alcance global das forças econômicas e as instituições de administração e repressão, locais e territoriais de que o capital ainda necessita. Acho mesmo que o padrão das intervenções militares em que os Estados Unidos estão engajados, guerras sem objetivos específicos, fronteiras geográficas nem prazos definidos. A guerra ao terrorismo representa uma tentativa de enfrentar essa contradição crescente. Mas isso já é outra história, sobre a qual já escrevi em outro local. A questão principal aqui é que essa contradição crescente oferece um pouco de esperança para as lutas de oposição. Enquanto o capital global depender dos estados locais, como acredito que vai continuar a depender, esses estados continuarão a ser um alvo potencialmente útil para as forças de oposição. As lutas democráticas visando alterar o equilíbrio das forças de classe, tanto dentro quanto fora do Estado, talvez representem o maior desafio ao capital. Os movimentos anticapitalistas por todo o mundo têm muito a aprender com a experiência de governos como o de Porto Alegre. Imaginem o que representaria a extensão dessa experiência para todo o Brasil e além. Ellen Maxine-Wood, Londres, setembro de 2002. Agradecimentos. Este volume é e não é, ao mesmo tempo, uma coletânea de ensaios. É uma coletânea no sentido de que se baseia em grande parte em artigos já publicados, mas espero que seja mais que apenas uma coleção. Isso porque não me limitei a incluir esses ensaios tal como estavam, mas revisei-os e integrei-os, ou, em alguns casos, incluí apenas partes deles. E também porque considero que eles formam, desde que os escrevi, um todo coerente. Os temas unificadores e as formas em que esses ensaios se completam uns aos outros se tornarão evidentes, embora na introdução haja algumas reflexões sobre os temas dominantes e seu contexto histórico, bem como alguns comentários sobre as alterações feitas nos ensaios a fim de incluí-los neste volume. Quero aqui apenas agradecer aos editores originais e às muitas pessoas que de uma forma ou de outra, em uma ou outra época, me ajudaram em um ou mais capítulos. O capítulo A Separação entre o Econômico e o Político no Capitalismo é uma versão modificada de The Separation of the Economic and the Political, publicado originalmente na New Left Review 127, de 1981. O capítulo Repensar a Base e a Superestrutura é uma versão editada de Falling Through the Cracks, EP. Thompson and the Debate on Base and Superstructure em Harvey J. Kaye e Keith M. Leland, editores IP. Thompson, Critical Perspectives Oxford Polity Press, 1990. O capítulo Classe, como processo e como relação é uma revisão acrescida de material novo, de The Politics of Theory and the Concept of Class, IP. Thompson and His Critics, publicado pela primeira vez em Studies in Political Economy 9, de 1982. O capítulo História ou Determinismo Tecnológico contém material novo, junto com vários ensaios, e partes de ensaios combinados e integrados. Retirados de New Left Review, Marxism and the Course of History New Left Review, NLR, 147, de 1984. Pequenas sessões de Rational Choice Marxism, Is the Game Worth the Candle? NLR 177, de 1989, e Explain Everything or Nothing NLR, de 1990. O capítulo História ou Teleologia. Marx vs Weber é um ensaio novo, escrito para um volume sobre historiografia marxista, editado por John Saville e Marcel van der Linden, cujo destino, no momento em que estou escrevendo, ainda desconheço. O capítulo O Trabalho e a Democracia Antiga e Moderna ainda não foi publicado, mas é um ensaio mais ou menos inalterado escrito para o volume I Greci Noi, de uma obra em vários volumes sobre a Grécia Antiga, a ser publicado em italiano pela Einaudi. Agradeço muito aos editores pela permissão dada para incluí-lo neste livro antes de sua publicação, o que contraria suas condições contratuais costumeiras. E agradeço a permissão especial de Giulio Einaudi Editor e SPA para incluí-lo aqui. O capítulo O Demos versus Nós
O povo das antigas às modernas concepções de cidadania é também uma combinação e integração de vários artigos, ou partes de artigos, acrescidos de material novo. A Tale of Two Democracies, publicado em History Today, junho de 1994, e 2 artigos, Democracy, An Idea of Ambitious Ancestry, em J. Peter Euben, Josiah Ober e John Vallas, editores, Educate in Democracy, Cornell University Press, 1994. E Freedom and Democracy, Ancient and Modern, baseado numa palestra feita em Washington, em abril de 1993. Durante um congresso sobre democracia antiga e moderna, patrocinado pelo National Endowment for the Humanities, cujas atas, editadas e ampliadas, deverão ser publicadas em breve, editadas por Josiah Ober e Charles Edrick. O capítulo Sociedade Civil e Política de Identidade é uma versão revisada e, espero, melhorada, acrescida de material novo, de The Uses and Abuses of Civil Society Socialist Register 1990, e o capítulo Capitalismo e Emancipação Humana, Raça, Gênero e Democracia se baseia em minha Deutscher Memorial Lecture, publicada originalmente como Capitalism and Human Emancipation na New Left Review 167, de 1988. Por esses ensaios, devo muito a muitas pessoas. Algumas leram vários deles, outras apenas um, embora minha dívida com elas não possa ser avaliada apenas pelo número de ensaios que comentaram. Também devo muito a Neil Wood por sua ajuda e seu apoio. Agradeço ainda a George Coninel, um antigo aluno, hoje amigo e colega, e a Karen Oren, cuja amizade vem de nossa adolescência. Ao meu irmão Peter Maxins não somente pelos comentários, mas por tantos anos de discussões, debates e incentivo, sem mencionar o trabalho emocionante de cada um deles. Francis Abelli, David M. Senali e Colin Moers, cuja inteligência crítica como alunos foi uma inspiração quando comecei a escrever esses ensaios, e que continuaram a ser de grande ajuda, agora como amigos, tanto pelas nossas conversas quanto por seus próprios textos. Outros amigos que me ajudaram com ideias críticas sobre um ou outro desses ensaios são John Saville, Harvey Kaye, Norman Geras e Patrick Camiller. Perry Anderson e Robert Brenner leram, cada um, 3 ou 4 dos ensaios em que se baseia este volume, e foram, durante os muitos anos em que eu pensava e escrevia sobre temas relevantes, fontes e interlocutores valiosos. Ralph Miliband, cuja morte quando da preparação deste volume foi uma perda enorme não apenas para os que o conheceram, mas para o conjunto da esquerda socialista, comentou 2 ou 3 desses ensaios. Mas minha dívida com ele vai além de qualquer contribuição específica para a minha obra, pois, tal como muitos outros, devo muito ao exemplo de seu compromisso firme e lúcido com o socialismo. Sou também grata a várias outras pessoas que fizeram comentários úteis sobre um ou mais desses ensaios. Chris Bertrand, Alan Carlin, Paul Cartlett, Diane Elson, Peter Euben, Léo Panites, Brian Palmer, Nicholas Rogers e John Aslan. Introdução. E há algo estranho na premissa de que o colapso do comunismo representa a crise terminal do marxismo. Podia-se esperar, entre outras coisas, que um período de triunfalismo capitalista devesse oferecer mais espaço, em relação a qualquer outra época, para o principal projeto marxista, a crítica do capitalismo. Ainda assim, a crítica do capitalismo anda fora de moda. O triunfalismo capitalista da direita espelhava-se na esquerda por meio de uma nítida contração das aspirações socialistas. Os intelectuais de esquerda, quando não abraçam o capitalismo como o melhor dos mundos possíveis, limitam-se a sonhar com pouco mais que um espaço nos seus interstícios e prescrevem apenas resistências locais e particulares. No exato momento em que se necessita urgentemente de uma compreensão crítica do sistema capitalista, grandes seções da esquerda intelectual, em vez de desenvolver, enriquecer e refinar os instrumentos conceituais necessários, dão amplos sinais de que pretendem abandoná-los. O pós-marxismo deu lugar ao culto do pós-modernismo e a seus princípios de contingência, fragmentação e heterogeneidade, sua hostilidade a qualquer noção de totalidade, sistema, estrutura, processo e grandes narrativas. Mas se essa hostilidade se estende à própria ideia de capitalismo como sistema social, ela não evita que essas correntes intelectuais tratem o mercado como se ele fosse uma lei natural, universal e inevitável. Enquanto, paradoxalmente,
bloqueiam o acesso crítico a esse poder totalizador pela negativa de sua unidade sistêmica e pela insistência na impossibilidade de conhecimentos totalizadores. A fragmentação e a contingência pós-modernistas se unem aqui à estranha aliança com a grande narrativa do fim da história. Os intelectuais da esquerda, então, vêm tentando definir novas formas, que não a contestação, de se relacionar com o capitalismo. A maneira típica é procurar interstícios no capitalismo onde criar espaço para discursos e identidades alternativos. Fala-se muito no caráter fragmentário do capitalismo avançado, seja essa fragmentação caracterizada pela cultura do pós-modernismo, seja pela economia política do pós-fordismo, e assim se pretende multiplicar os espaços em que uma cultura de esquerda possa operar. Mas, subjacente a tudo isso, parece haver a convicção de que o capitalismo chegou para ficar, pelo menos numa perspectiva histórica previsível. A reformulação da relação da esquerda com o capitalismo como a criação de espaço no seu interior, e não o desafio direto e a contestação a ele, ajuda, entre outras coisas, a explicar as principais transformações dos discursos tradicionais da esquerda, como, por exemplo, a economia política e a história, pelos que hoje estão mais na moda. O estudo dos discursos, textos e do que se poderia chamar de a cultura da identidade. A economia política e a história marxistas pretendem desafiar de frente o capitalismo como uma totalidade do ponto de vista de sua antítese, o socialismo, ao passo que os estudos culturais, entendidos da maneira pós-modernista, e outras atividades pós-esquerdistas, especialmente na academia, onde discursos e identidades podem ser desconstruídos e generalizados sem grandes restrições materiais, se definem pela noção de que o terreno da política está no interior do capitalismo e entre os seus fragmentos. Num mundo fragmentado composto de sujeitos descentrados, no qual conhecimentos totalizadores são impossíveis e indesejáveis, que outro tipo de política poderia existir, se não uma espécie de radicalização descentrada e intelectualizada do pluralismo liberal? Existiria, em teoria, fuga melhor da confrontação com o capitalismo, o sistema mais totalizador que o mundo já conheceu, do que a rejeição do conhecimento totalizador? Existiria, na prática, obstáculo maior a qualquer coisa além das resistências locais e particulares ao poder global e totalizante do capitalismo do que o sujeito fragmentado e descentrado? Existiria desculpa melhor para a sujeição à força maior do capitalismo do que a convicção de que seu poder, ainda que difuso, não tem origem sistêmica, não tem lógica unificadora, nem raízes sociais identificáveis? Em oposição a essa tendência dominante, proponho partir da premissa de que a crítica do capitalismo é urgentemente necessária, que o materialismo histórico ainda oferece a melhor base sobre a qual é possível construí-la e que o elemento crítico do marxismo está acima de tudo em sua insistência na especificidade histórica do capitalismo, com ênfase tanto na especificidade de sua lógica sistêmica quanto na sua historicidade. Em outras palavras, o materialismo histórico aborda o capitalismo de uma forma exatamente antitética às modas atuais. A unidade sistêmica do capitalismo em vez de meros fragmentos pós-modernos, mas também a historicidade, e daí, a possibilidade de sua superação, e não a inevitabilidade capitalista e o fim da história. É justo afirmar que um conjunto de obras criadas para estudar o capitalismo no século XIX não é adequado para as condições do final do século XX. Mas não é tão evidente que haja surgido qualquer outra coisa durante esse período que ofereça uma base melhor, nem mesmo remotamente igual, para a análise crítica do capitalismo. O mínimo que se pode dizer do marxismo é que ele tem uma vantagem inestimável sobre todos os outros sistemas teóricos econômicos ou sociais que se propuseram a superá-lo, ou seja, o fato de ele submeter a exame crítico não apenas o capitalismo em si, mas também as categorias analíticas a ele associadas. Outras teorias se encasularam em categorias conceituais derivadas da experiência histórica específica do capitalismo, de premissas capitalistas sobre natureza humana, racionalidade, leis do movimento sistêmicas e processos históricos, e por elas se deixaram limitar. Apesar de ter explicado a mecânica do capitalismo, a economia política clássica jamais foi capaz, segundo Marx, de penetrar sob sua superfície, sob suas aparências reais, pois sua estrutura conceitual aceitava sem discussão a lógica do sistema capitalista. Foi sempre permeada por premissas acríticas específicas do capitalismo. Nesse sentido, ela sempre foi ideológica, mesmo quando não chegava a ser uma apologia crua.
Daí a necessidade de uma crítica do capitalismo por meio de uma crítica da economia política que reconhecesse a especificidade histórica e sistêmica do capitalismo e a necessidade de explicar o que a economia política aceitava como dado. Uma crítica efetiva do capitalismo do final do século XX teria de ser conduzida segundo as mesmas linhas, e desta vez, levaria em conta não apenas as enormes mudanças por que passou a economia capitalista, mas também os novos sistemas teóricos que surgiram para incluí-las. A economia neoclássica, por exemplo, é mais, e não menos, ideológica do que a economia política clássica, mais, e não menos, circunscrita por uma estrutura conceitual que aceita sem discutir a lógica do capitalismo. Mas o que complica ainda mais as coisas é o surgimento de novas variedades de marxismo, que se tornaram dominantes na tradição marxista e que universalizam a lógica do capitalismo, geralmente pela adesão a um tipo qualquer de determinismo, que universaliza a tendência específica do capitalismo de aprimorar as forças de produção, e pela adoção de procedimentos da economia convencional. Abandonou-se a crítica da economia política, junto com as ideias do materialismo histórico, especialmente sua premissa primeira de que todo modo de produção tem uma lógica sistêmica própria, passando-se a tratar as leis do movimento capitalistas como se fossem leis universais da história. Dessa forma, a crítica do capitalismo exige não apenas adaptações a todas as transformações do sistema, mas uma crítica constantemente renovada dos instrumentos analíticos desenvolvidos para compreendê-lo. É possível que nunca antes, desde o tempo de Marx, essa tarefa tenha sido tão necessária e urgente, à medida que mais e mais ramos do conhecimento, tanto nos estudos culturais quanto nas ciências sociais, são absorvidos pelas premissas autovalidadoras do capitalismo, ou pelo menos pela convicção derrotista de que nada mais é possível. Segunda, praticamente desde o princípio, havia duas teorias principais da história no marxismo, ao lado do materialismo histórico crítico, que tem raízes na crítica da economia política e chegou ao apogeu nos melhores títulos da historiografia marxista. Sempre existiu a tendência contrária de buscar na teoria marxista os aspectos mais compatíveis com a ideologia capitalista e de suprimir o que nela é mais inovador e crítico. Havia, em particular, marxistas, não sem o incentivo do próprio Marx e da dialética da natureza de Engels, que preferiram esquecer a crítica da economia política e todas as suas consequências em favor de um determinismo tecnológico e de uma sucessão unilinear de modos de produção, na qual os modos menos produtivos são inexoravelmente sucedidos por outros mais produtivos de acordo com alguma lei universal da natureza. Essa versão do marxismo pouco difere das teorias convencionais de evolução e progressos sociais, ou de uma visão estagista da história como uma sucessão de modos de subsistência associada à economia política clássica. Nessa concepção clássica de progresso, a evolução histórica dos modos de subsistência culminou no estágio atual, o mais alto, da sociedade comercial. Mas isso não quer dizer que a sociedade comercial seja, como em estágios anteriores, apenas mais um fenômeno histórico específico e transitório, como seus predecessores. Ela tem um status universal, transhistórico, não apenas no sentido de representar o destino final do progresso, mas também no sentido mais fundamental de que o movimento da história em si foi, desde o início, governado pelo que poderia ser chamado de leis naturais da sociedade comercial. As leis da competição, da divisão do trabalho e da produtividade crescente, baseadas na inclinação natural dos seres humanos para a troca, o comércio e o intercâmbio. Não resta dúvida de que Marx chegou quase a aceitar a visão da economia política clássica e das concepções convencionais de progresso de que a história havia sempre estado do lado da sociedade comercial. Mas o núcleo do materialismo histórico foi a insistência na historicidade e na especificidade do capitalismo e a negação de que suas leis fossem as leis universais da história. A crítica da economia política visava descobrir por que e como as leis de movimento específicas do capitalismo operavam como leis, por exemplo, encontrar a chave da determinação tecnológica e das leis do mercado como imperativos específicos do capitalismo, em vez de aceitá-las como inerentes à natureza humana ou às leis da história universal. Esse foco na especificidade do capitalismo, como momento não eterno, com origens históricas, dotado de uma lógica sistêmica específica, incentivou um sentido verdadeiramente histórico que está ausente da economia política clássica e das ideias convencionais de progresso.
e teve também implicações potencialmente valiosas para o estudo histórico de outros modos de produção. O outro marxismo, acrítico, repudiou efetivamente tudo o que Marx afirmou contra o materialismo metafísico e histórico de seus predecessores. A insistência com que ele afirmou a especificidade do capitalismo, caracterizado pelo esforço de aprimoramento das forças de produção. Os ataques que fez à economia política clássica por sua tendência a tratar as leis do movimento do capitalismo não como o produto histórico de relações sociais específicas, mas como leis naturais transhistóricas. Esse outro marxismo teve várias características notáveis. Primeira, uma concepção da base econômica em termos não sociais e tecnicistas, incompatíveis com tudo que não fosse a aplicação da metáfora base e superestrutura. Segunda, uma concepção de história como uma sucessão mecânica, preordenada e unilinear de modos de produção, que teve muito em comum com a economia política clássica e seus estágios de civilização. E terceira, uma concepção não histórica de transições históricas, em particular, a transição do feudalismo para o capitalismo, cuja premissa é exatamente o que se quer explicar quando se identificam princípios e leis do movimento capitalistas em toda a história. De acordo com essa visão, por exemplo, o capitalismo já existia nos interstícios do feudalismo, deve mesmo ter existido desde sempre, e de alguma forma, tornou-se dominante quando rompeu o invólucro do feudalismo, atendendo a alguma necessidade transhistórica, para cumprir seu destino natural. Essa visão transhistórica também aparece na obra de Marx, particularmente em textos ocasionais e polêmicos escritos numa espécie de taquigrafia aforística. Mas, junto com ela, e de forma muito mais claramente marxista, existe um materialismo histórico que não admite sequência predefinida e unilinear, no qual a origem do capitalismo, ou de qualquer outro modo de produção, é algo a ser explicado, não pressuposto. Explicação a ser buscada não em alguma lei natural transhistórica, mas em relações sociais, contradições e lutas historicamente específicas. O marxismo como extensão da ideologia capitalista sempre existiu paralelamente ao materialismo histórico como teoria crítica, mas somente com o advento das ortodoxias satalistas a versão crítica sofreu a ameaça de eclipse. Por razões específicas das circunstâncias da União Soviética e dos imperativos do rápido desenvolvimento econômico, do desenvolvimento das forças produtivas conforme o modelo de capitalismo industrial e em resposta às pressões da economia capitalista internacional, sem falar nas pressões geopolíticas e militares, o determinismo tecnológico teve prioridade sobre o materialismo histórico, e a história cedeu espaços para leis universais. Ao mesmo tempo, essa visão determinista tendeu a cair em momentos contraditórios de extremo voluntarismo, pois o impulso de passar por cima de estágios de desenvolvimento produzia uma inclinação para o desprezo pelas restrições materiais. Embora a tradição crítica tenha continuado a se desenvolver à sombra do stalinismo, principalmente entre historiadores marxistas ingleses, o fim do stalinismo não recuperou a sorte do materialismo histórico. As preocupações filosóficas e culturais do marxismo ocidental, a partir da década de 1920, já haviam deixado para o stalinismo grande parte do terreno materialista e histórico. O marxismo stalinista representava, para muitos, o próprio materialismo marxista, e a alternativa pareceu ser o distanciamento da teoria marxista de sua autodefinição materialista e, em alguns casos, a recusa total de suas preocupações materialistas, particularmente o foco na economia política. Essa tendência foi reforçada pela convicção de que as massas nas sociedades capitalistas avançadas, particularmente a classe operária, haviam caído sob o encanto mais ou menos hegemônico do capitalismo de consumo. De qualquer forma, durante as décadas seguintes, no rastro da ruptura com o stalinismo ocorrida durante o 20º Congresso do Partido, surgiram vários marxismos no Ocidente que, de forma geralmente muito proveitosa, transferiram o marxismo para novos terrenos culturais ou humanistas, apesar de deixarem sem solução as ambiguidades existentes nas suas relações com o materialismo no materialismo histórico. Na verdade, o termo histórico da equação também ficou muito ambíguo. Embora um grande volume de história marxista da maior qualidade tenha sido escrito, o determinismo tecnológico do marxismo acrítico, ainda que submetido à crítica humanista, nunca foi substituído por uma alternativa teórica abrangente e, assim, para alguns, a única alternativa viável pareceu ser uma fuga para a contingência histórica pura.
Foi nesse contexto que a última corrente influente do marxismo ocidental, o marxismo de Louis Althusser, entrou no debate. Althusser descreveu a si mesmo como a resposta ao que ele considerava ser a inflação de tendências humanistas na teoria marxista que se seguiu ao 20º Congresso do Partido. Alegou estar defendendo o rigor científico do materialismo marxista contra a reversão ao idealismo pré-marxista resultante de uma leitura hegeliana de Marx, então em voga, bem como ao empirismo e ao voluntarismo que haviam invadido a teoria socialista à medida que determinações estruturais eram superadas por uma preocupação com a ação humana. Apesar disso, ele não estava disposto a abrir mão de todos os ganhos da libertação pós-stalinista e procurou outras formas de preservar os impulsos não reducionistas, não deterministas e não economistas daquela emancipação ideológica. Sob esse aspecto, sua maior contribuição foi o conceito de sobredeterminação, que acentuava a complexidade e a multiplicidade da causação social, enquanto relegava a determinação econômica a um distante caso último. Entretanto, de forma ainda mais fundamental, o efeito não reducionista foi atingido pelo estabelecimento de um rígido dualismo entre teoria e história, sobre o qual falaremos mais no capítulo Repensar a Base e a Superestrutura, e nesse caso, havia um paradoxo, pois, em sua insistência na autonomia da teoria e do conhecimento científico, contra o empirismo, o voluntarismo, o humanismo e o historicismo que, segundo ele, relativizavam o conhecimento teórico e científico, Althusser anulou totalmente as determinações estruturais da história. As determinações históricas poderiam ser consideradas o objeto adequado de uma teoria autônoma, mas o mundo histórico real parecia continuar irremediavelmente contingente. Esse dualismo althusseriano permitia aos que o adotaram tanto abandonar o economicismo cru quanto manter, no plano teórico, um determinismo bastante cru, e, onde o determinismo mecânico de Stalin havia sido interrompido por momentos de extremo voluntarismo, os althusserianos uniam esses dois momentos contraditórios numa única síntese perturbadora, ou melhor, justaposição. Essa justaposição teórica teria vida curta. Apesar de nem todos os althusserianos terem tomado o mesmo caminho, surgiu uma corrente significativa que se apoderou de conceitos como sobredeterminação, autonomia relativa e formação social, a que vou retornar no capítulo Repensar a Base e a Superestrutura, como desculpa para efetivamente repudiar por completo a causação, chegando mesmo a censurar Althusser por se prender aos últimos vestígios do economicismo, pela recusa em renunciar à determinação como último recurso. No fim, enquanto os novos movimentos sociais passaram a ser, para alguns, a principal motivação política para abandonar o marxismo, o althusserianismo se tornou o principal canal teórico por meio do qual o marxismo ocidental percorreu o seu caminho para chegar ao pós-marxismo e ir além. Veio então o colapso do comunismo. A condição da esquerda parece ser hoje tão diferente de seu estado em 1981, quando publiquei o primeiro dos ensaios em que se baseia este volume, quanto a nova ordem mundial difere do mundo antes do colapso. Poucos críticos da direita, além daqueles mais empedernidos, negam que essa ruptura histórica causou uma transformação na cultura intelectual da esquerda, quando as pessoas entraram numa fase de reavaliação e de exame de consciência inédita na história do socialismo. Ainda assim, mesmo sem pretender questionar o impacto desses acontecimentos históricos no pensamento dos socialistas ocidentais, fiquei impressionada pelas continuidades fundamentais entre a cultura intelectual dominante na esquerda às vésperas do colapso e o estado atual dessa cultura. Não quero com isso afirmar a mesma coisa que os críticos da direita gostam de dizer, ou seja, que mesmo diante de todas as evidências, ainda existem pessoas na esquerda que se recusam a enfrentar a realidade e se prendem a ideias velhas e desacreditadas. Pelo contrário, estou pensando nas tendências políticas e teóricas que, já bem antes que o colapso do comunismo e o triunfo do capitalismo aparecessem como um brilho distante aos olhos dos neoconservadores, já se afastavam da crítica do capitalismo e permitiam sua dissolução conceitual em fragmentos e contingências pós-modernos. A nova ordem mundial, junto com a reestruturação da economia capitalista, teve profundos efeitos, mas as modas que hoje prevalecem entre as esquerdas intelectuais estão, de certa forma, se limitando a esgotar as correntes teóricas e políticas das décadas de 1960 e 1970, em vez de começar o confronto dos problemas do final das décadas de 1980 e 1990. Neste momento pós-moderno,
a tradição histórica e metafisicamente materialista do marxismo teve uma espécie de vitória. A moda mais recente do marxismo acadêmico, a chamada escolha racional, tem profundas origens no velho determinismo tecnológico, abraçando, ao mesmo tempo, os procedimentos e muitas das premissas da economia convencional, e as teorias pós-marxistas com seus vários sucessores, tendo se definido em relação ao velho tipo de marxismo acrítico, fizeram uma escolha simples entre o determinismo economicista e a contingência pós-moderna, sem jamais se engajar na opção mais difícil do materialismo histórico. Não é de espantar que, para muitos, tenha havido uma passagem mais ou menos direta, com ou sem escala no autosserianismo, do marxismo determinista para o que parece ser o extremo oposto. A história sempre desaponta o determinismo. Em particular, os marxistas tecnológico-dermines, imbuídos da convicção teleológica de que o desenvolvimento automático das forças produtivas produziria mecanicamente uma classe operária revolucionária, terão se sentido traídos pela classe operária real, que não respondeu às profecias de um materialismo metafísico, mas sim às exigências da história. A história intelectual da transição, extremamente rápida, do marxismo estruturalista das décadas de 1960 e 1970, passando por um momento breve de pós-marxismo, até as modas atuais do pós-modernismo, foi em grande parte a história de um determinismo desiludido. Hoje é amplamente aceito que o marxismo ocidental foi muito influenciado por uma falha da consciência revolucionária da classe operária e pela resultante separação da prática intelectual de todo e qualquer movimento político. Esse fato parece ter incentivado as pessoas a procurar não apenas programas políticos menos dependentes da classe operária, mas também teorias de transformação social livres das restrições e dos desapontamentos da história. Houve, portanto, uma gama muito ampla de teorias históricas, desde as abstrações de diversos marxismos filosóficos e culturais até adaptações ocidentais do maoísmo. Os maoístas ocidentais, por exemplo, foram particularmente atraídos por seu voluntarismo e por ele sugerir ser possível fazer revoluções por pura vontade política, desafiando as condições materiais históricas. Como ilustrou o próprio Althusser, essa atração não era incompatível com o determinismo teórico. Também não resta dúvida de que a autonomia aparentemente concedida à ideologia, à política e à revolução cultural foi atraente para os intelectuais por situar a revolução em seu próprio terreno. Hoje, com o declínio até mesmo dessas aspirações revolucionárias históricas, restou uma afinidade com qualquer tendência que enfatize a autonomia da cultura e, finalmente, o discurso. Isso sugere que o sabor particular do marxismo ocidental e de seus sucessores seja resultado não apenas do fato negativo de sua separação da política operária, mas também de uma tendência a preencher o vácuo, substituindo a luta de classes pela atividade intelectual. Houve uma espécie de autopromoção dos intelectuais como forças históricas mundiais, e, apesar de essa autoglorificação ter passado por diversas fases desde a década de 1960, em todas as suas manifestações ela reforçou o afastamento da história. Hoje, a construção discursiva substitui a produção material como prática constitutiva da vida social. Talvez nunca ocorra a reconstrução revolucionária da sociedade, mas sempre será possível haver uma violenta desconstrução de textos. Ultrapassamos em muito a saudável e proveitosa atenção às dimensões ideológicas e culturais da experiência humana exemplificadas no melhor da historiografia de Marx ou das teorias de Gramsci. Este é o verdadeiro vanguardismo. Terceira, este volume tenta deslocar o debate sobre a esquerda, bem como entre o socialismo e seus críticos, afastando-o das escolhas estéreis de Hobson que há muito ocuparam o terreno teórico, e procura ir na direção de um engajamento com o materialismo histórico e sua crítica do capitalismo. Não é um texto técnico de economia. Não é uma crítica da economia neoclássica, nem uma intervenção nos debates infindos sobre a teoria do valor ou sobre a taxa de lucro decrescente. Ao contrário, ele se propõe a definir a especificidade do capitalismo como um sistema de relações sociais e como um terreno político, enquanto reconsidera os fundamentos teóricos do materialismo histórico em geral. É uma crítica no sentido de que tenta quebrar os hábitos conceituais e teóricos que ajudam a obscurecer a especificidade do capitalismo. As questões abordadas aqui são teóricas e históricas. A principal questão histórica é a tendência generalizada, quase universal nas descrições não marxistas do desenvolvimento capitalista, e que são partilhadas por algumas variedades de marxismo,
de descobrir na história os princípios capitalistas e suas leis de movimento, e de explicar o surgimento do moderno capitalismo tomando como premissa exatamente o que se pretende demonstrar. O remédio para esse procedimento essencialmente teleológico é colocar a história no lugar da teleologia. Teoricamente, as principais questões se referem, primeiro, como sugiro no capítulo, classe como processo e como relação, a diferença entre dois conceitos de teoria. De um lado, uma visão do conhecimento teórico, o conhecimento das estruturas, como objeto de representação conceitual estática, ao passo que movimento e fluxo, assim como a história, pertencem a uma esfera empírica diferente de conhecimento. Em oposição a esta, uma visão do conhecimento que não opõe estrutura e história, na qual a teoria acomoda as categorias históricas, conceitos adequados ao processo de investigação. Mais especificamente, há uma série de questões que se referem à historicidade de certas categorias teóricas, em particular, nossas concepções atuais do que seja político e econômico. São submetidas aqui a escrutínio crítico para evitar que se tome como inquestionável a delineação e a separação dessas categorias específicas do capitalismo, e apenas dele. Tal separação conceitual, apesar de refletir uma realidade específica do capitalismo, não somente deixa de compreender as realidades muito diferentes das sociedades pré-capitalistas ou não capitalistas, mas também disfarça as novas formas de poder e dominação criadas pelo capitalismo. O projeto crítico que esboço aqui exige que se trate o capitalismo como um sistema de relações sociais. E isso significa a necessidade de repensar algumas das formas como foram concebidos os conceitos principais do materialismo histórico, forças e relações de produção, classe, base e superestrutura, entre outros. São esses os temas principais da primeira parte. Mas a crítica original do capitalismo não poderia ser executada sem a convicção de que existem alternativas. E isso se realizou a partir do ponto de vista da antítese do capitalismo, o socialismo. Isso exigiu uma crítica não apenas do capitalismo ou da economia política, mas também das oposições ao capitalismo então existentes, o que implicou o exame crítico da própria tradição socialista. O objetivo principal dessa crítica foi a transformação da ideia socialista, de uma aspiração ahistórica, num programa político baseado nas condições históricas do capitalismo. Meu próprio ponto de orientação ainda é o socialismo, mas as oposições e resistências são de um tipo diferente e exigem crítica específica. Se existe hoje um tema unificador entre as várias oposições fragmentadas, é a aspiração à democracia. Então, a segunda parte explora o conceito de democracia como desafio ao capitalismo e o faz criticamente, ou seja, acima de tudo do ponto de vista histórico. O livro foi estruturado da seguinte forma: o capítulo A separação entre o econômico e o político no capitalismo estabelece o programa de todo o volume. É uma tentativa tanto de identificar o que é característico do capitalismo e do processo histórico que o produziu, quanto de examinar as categorias conceituais associadas a esse padrão histórico específico. No processo, redefinem-se as categorias fundamentais do materialismo histórico, forças e relações de produção, base e superestrutura, entre outras. Se tivesse hoje de começar do zero esse ensaio, enfatizaria mais do que o fiz a especificidade do capitalismo e seu desenvolvimento histórico, desde quando o escrevi. Tenho me preocupado crescentemente com as formas pelas quais a imposição retrospectiva dos princípios capitalistas a toda a história passada afetou nossa compreensão tanto da história em geral quanto do capitalismo em particular. Um dos produtos dessa minha preocupação foi meu livro, The Pristine Culture of Capitalism, a Historical Essay on Old Regimes and Modern States, a cultura prístina do capitalismo, ensaio histórico sobre os regimes antigos e os estados modernos, publicado em Londres, no ano de 1991, que distingue o desenvolvimento histórico do capitalismo inglês de outros roteiros históricos saídos do feudalismo europeu, especialmente na França, onde o resultado não foi o capitalismo, mas o absolutismo. Repensar assim a história do capitalismo implicou desemaranhar o conjunto convencional de capitalismo e sociedade burguesa e levantar algumas questões relativas à nossa compreensão de progresso e modernidade. Por trás de tudo isso havia ainda outras questões relativas, de um lado, à ligação entre mercados, comércio e cidades, e de outro, ao capitalismo. Questões que também aparecem com relação à minha discussão de Max Weber no capítulo História ou Teleologia. Marx versus Weber.
Os outros ensaios da parte I desenvolvem temas introduzidos no primeiro ensaio, detendo-se sobre as forças e relações de produção, a questão da base e superestrutura, o conceito de classe, o problema do determinismo tecnológico, a antítese de história e teleologia. Creio ser necessário explicar aqui o papel que atribuo a E. P. Thompson, nos capítulos Repensar a base e a superestrutura, e classe como processo e como relação. Uso sua obra como ponto de partida para reconstruir algumas das categorias fundamentais do materialismo histórico, principalmente a metáfora da base e superestrutura e o conceito de classe. Já me disseram várias vezes que encontrei muitas de minhas predisposições teóricas nesses escritos históricos, mas, apesar do fato de que eu realmente gostaria de assumir o crédito pelas ideias que atribuo a ele, parece-me que por mais alusivos e ilusórios que sejam seus pronunciamentos teóricos, ele ainda é o que mais se aproxima de um teórico do materialismo histórico como eu o entendo. No capítulo Classe como Processo e como Relação falo da concepção de Thompson de classe como processo e relação, em oposição à classe como localização estrutural, e comparo sua concepção histórica com o que chamo de modelo geológico das teorias convencionais de estratificação. Ocorre-me que essa distinção, bem como a diferença epistemológica subjacente entre a concepção de Thompson do conhecimento teórico como algo relacionado a conceitos adequados à investigação de processo e outros conceitos de teoria como representação conceitual estática, é uma boa forma de identificar o que considero serem as características definidoras do materialismo histórico. Thompson também é, para mim, exemplo do papel crítico do materialismo histórico como forma de aprender, ou de reaprender, a pensar em termos não capitalistas, desafiando a universalidade de suas categorias constitutivas, os conceitos de propriedade, trabalho, mercado e outros. Sua obra não foi ainda igualada na capacidade de minar as premissas capitalistas por uma espécie de desconstrução histórico-antropológica, refutando as transformações contra-resistências que produziram essa forma social única, o mercado contra a resistência da economia moral. Definições capitalistas de propriedade contra outras definições mais antigas ou alternativas, que refletiam costumes, códigos, práticas e expectativas resistentes à lógica das relações capitalistas de propriedade. Sua genealogia subversiva dos princípios capitalistas, ligando as práticas, os valores e as categorias capitalistas às suas raízes sistêmicas em relações específicas de produção e exploração, restaura não apenas a historicidade do capitalismo, mas também sua contestabilidade. De qualquer forma, minha discussão das categorias fundamentais do materialismo histórico conduz à concepção marxista da história e a uma reconsideração do determinismo tecnológico no capítulo História ou Determinismo Tecnológico. Mais uma vez, uma questão domina essa discussão da história, a antítese entre o materialismo histórico de um lado e de outro, a tendência teleológica de ver o capitalismo em todos os seus predecessores históricos, assumir sua preexistência para explicar seu aparecimento e traduzir suas leis específicas do movimento como uma lei geral da história. Essa tendência, afirmo no capítulo História ou Teleologia, Marx versus Weber está exemplificada até em Max Weber e estabelece, acima de tudo, a distinção entre ele e Marx. O capítulo A separação entre o econômico e o político no capitalismo também lança as bases para os capítulos da parte 2, que exploram as implicações políticas das especificidades do capitalismo. Se o caráter definidor do capitalismo como terreno político é a separação formal entre o econômico e o político, ou a transferência de certos poderes políticos para a economia e para a sociedade civil, quais as consequências para a natureza e o alcance do Estado e da cidadania? Como o capitalismo gera, entre outras coisas, novas formas de dominação e de coerção fora do alcance dos instrumentos criados para controlar as formas tradicionais de poder político. Ele também reduz a ênfase na cidadania e o alcance da responsabilização democrática. O capitalismo, em poucas palavras, tem a capacidade de fazer uma distribuição universal de bens políticos sem colocar em risco suas relações constitutivas, suas coerções e desigualdades. Isso tem implicações de grande alcance para a compreensão da democracia e das possibilidades de sua expansão. Na parte 2, a democracia é examinada sob uma perspectiva histórica. O objetivo é situá-la em contextos históricos específicos, em vez de tratá-la como uma abstração socialmente indeterminada.
A democracia capitalista é estudada por comparação com outras formas, no contexto de diferentes relações sociais, em particular os antigos gregos, que criaram o próprio conceito de democracia. No capítulo O Trabalho e a Democracia Antiga e Moderna, comparo as implicações de democracia para a situação do trabalho na antiga democracia ateniense e na capitalista moderna, e no capítulo O Demos versus Nós, o Povo. Das antigas às modernas concepções de cidadania, estudo as mudanças do significado de democracia e cidadania desde a antiguidade clássica, passando pela redefinição introduzida pelos fundadores da Constituição dos Estados Unidos, até chegar à concepção moderna de democracia liberal. Também exploro as formas particulares pelas quais o capitalismo incentiva e inibe a democracia, levantando questões relativas à direção possível de avanços futuros. A democracia formal e a identificação de democracia com liberalismo teriam sido impossíveis na prática, e literalmente impensáveis em teoria, em qualquer outro contexto que não as relações sociais específicas do capitalismo. Tais relações sociais resultaram tanto no avanço da democracia quanto na sua estrita inibição, e o maior desafio ao capitalismo seria a extensão da democracia além de seus atuais limites extremamente reduzidos. É nesse ponto que democracia se torna sinônimo de socialismo. Portanto, a questão é qual emancipação socialista representará mais além a abolição da exploração de classe. No capítulo Sociedade Civil e Política de Identidade, estendo a discussão de democracia até as preocupações correntes com a sociedade civil e com a política da identidade, e o capítulo Capitalismo e Emancipação Humana, Raça, Gênero e Democracia reflete sobre as perspectivas e os limites da emancipação humana na sociedade capitalista e os efeitos do capitalismo sobre os bens extraeconômicos, que não se limitam à democracia, mas incluem também a igualdade racial e, especialmente, a de gênero. A conclusão apresenta algumas sugestões relativas aos tipos de questões que deverão agora ser enfrentadas pelo pensamento socialista. Algumas palavras finais sobre a ligação entre os capítulos deste livro e os ensaios em que se basearam. Embora tenham sido escritos em épocas diferentes e visando vários objetivos, os ensaios, publicados entre 1983 e 1994, me parecem conter um conjunto coerente de ideias. Enfatizei essa coerência ao organizá-los mais tematicamente do que cronologicamente, ao integrar textos que se superpunham e ao introduzir algumas discussões que facilitam a transição. Alguns ensaios sofreram alterações mais profundas do que outros. Os capítulos História ou Determinismo Tecnológico e o Demos versus Nós, o Povo das Antigas às Modernas Concepções de Cidadania, representam a revisão e integração de vários ensaios ou seções deles extraídas. Em outros pontos, cortei algumas coisas e elaborei ou esclareci outras, modificando alguns textos particularmente pesados, incoerentes ou obscuros, ou amplificando um ou outro ponto que me pareceu pouco claro ou carente de maiores explicações. Apesar de, vez por outra, ter inserido alguma observação atual em um texto antigo, tentei não alterar o texto de forma que me faça parecer mais perspicaz do que realmente era. Evidentemente, esse procedimento levanta questões sobre se ou como as enormes transformações que ocorreram no mundo entre o primeiro e o último dos ensaios teriam me obrigado a repensar, e porque eu não me envergonho de me agarrar a opiniões tão fora de moda. Gostaria de fazer, na conclusão, algumas observações sobre a conjuntura corrente e a contínua oportunidade das aspirações socialistas. Por ora apenas repetirei que, dado que o materialismo histórico representa a mais produtiva das críticas do capitalismo, parece-me que o triunfo do capitalismo o tornou mais relevante do que em qualquer época no passado.